Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 21. Uma onda de poder. O caminho para a maestria. Às vezes, o destino tinha um jeito de entregar exatamente o que era necessário. O cartão de aumento de energia mental. Uma carta que alegava aumentar a força mental de uma pessoa. Mas, na realidade, aumentava diretamente as reservas totais de chakra de um ninja. A lógica era clara. Para a maioria dos ninjas neste mundo, aumentar sua energia física era incrivelmente difícil. Isso porque a energia física era em grande parte fixada no nascimento. A verdadeira maneira de ficar mais forte? Desenvolvendo energia mental. Quanto mais refinada for a energia mental de alguém, maior será a quantidade de chakra que ele poderá extrair de sua energia física. Por outro lado, alguns ninjas nascem com enormes reservas de chakra. Esses eram indivíduos com imensa energia física natural, mesmo que sua energia mental não fosse particularmente alta. Seus corpos poderosos ainda lhes permitiam gerar quantidades absurdas de chakra. O melhor exemplo? O protagonista original da série, Naruto Uzumaki. Nascido com a linhagem do clã Uzumaki, seu corpo tinha imensa vitalidade. Como resultado, ele podia produzir uma quantidade enorme de chakra. E o maior exemplo da história? O primeiro Hokage, Hashirama Senju. Seu corpo sábio de liberação Yang era tão poderoso, suas reservas de chakra eram comparáveis às de uma besta com cauda, desbloqueando mais chakras. Jin, o anfitrião, comprou um cartão de reforço de energia mental, 2.000 pontos de reputação deduzidos. Naruto abriu rapidamente seu inventário. Dentro, um cartão branco prateado apareceu. Em sua superfície havia uma gravura de uma figura meditando. Coma, Naruto mordeu, o cartão se dissolveu em luz, e uma energia fria surgiu em sua consciência. Sua mente se aguçou instantaneamente. O cansaço que ele estava sentindo. Perdido. Seus pensamentos se tornaram mais nítidos, claros e rápidos. Seus sentidos ficaram mais aguçados. Pela primeira vez em sua vida, Naruto sentiu como se sua mente tivesse despertado completamente. Assim que a estranha sensação diminuiu, Naruto imediatamente se concentrou em seu interior. Ele precisava testar suas reservas de chakra. Ele iniciou o processo de conversão de chakra. Em segundos, uma compreensão o atingiu. Minhas reservas totais de chakra dobraram. Ele ficou atordoado. Antes, quando ele convertia 1/10 de sua resistência em chakra, ele ganhou uma quantia fixa. Agora, esse mesmo 10 de resistência gerou o dobro de chakra. Um impulso assustador. Naruto ainda era apenas um genin. Suas reservas de chakra eram relativamente baixas, mas mesmo assim, para que eles dobrem em um instante, foi uma loucura total. Nesse ritmo, se ele continuasse acumulando melhorias como esta, não demoraria muito para que ele atingisse reservas de nível Chunin, e depois de nível Jonin. A investigação começa. O que está acontecendo? Capitão, Naruto acabou de sair do lago, arrastando este corpo atrás dele. Eu verifiquei o cadáver. Uma voz profunda e autoritária falou em seguida. Yuga Renji, se bem me lembro, ele era um Chunin de elite, não era? Sim. É isso que é chocante. Naruto o eliminou. Mesmo que Naruto não tivesse perdido suas memórias, ele ainda é apenas um genin. Um genin desesperado eliminando o Chunin por pouco? Nisso eu poderia acreditar. Mas um Chunin de elite? Yuga Renji era um assassino implacável. Segundo relatos da inteligência, ele já havia assassinado com sucesso um Jonin antes. Mas dessa vez, ele foi derrubado pelo Naruto? Essas vozes vinham de fora da janela. Naruto reconheceu imediatamente um deles? Presa branca Sakuma Taki. Sua excitação desapareceu instantaneamente. Sem hesitação, Naruto se levantou, esfregou o rosto para parecer exausto e frustrado e caminhou em direção à porta. Ele saiu. Uma reunião misteriosa. Na margem gramada do lago, uma dúzia de ninjas Anbu estavam em formação solta. Sakumo não estava sozinho. Ele havia trazido um esquadrão completo de agentes da Anbu. Todos eles estavam vestidos com capas pretas e usavam máscaras inexpressivas. A presença fria e distante deles parecia quase uma seita. Ao lado de Sakumo, outro capitão de alta patente da Anbu se levantou. Codinome, Mente Demoníaca, Kishi Yamanaka. Um especialista em leitura de mentes. O coração de Naruto apertou. Esse cara tentaria ler as memórias dele? Mas, depois de pensar bem, ele relaxou. Kishi havia mencionado antes. Embora ele pudesse usar o jutsu de leitura mental, ele não era habilidoso nisso. Se ele tentasse, havia risco de danificar o cérebro do alvo. Se fosse um inimigo, Kishi não hesitaria. Mas como Naruto agora era um ninja de Konoha, ele provavelmente não faria isso. Presa Branca-sama. Naruto se aproximou e cumprimentou Sakumo. Sakumo se virou. Seu olhar era afiado como um raio. Como você o eliminou? Explique tudo, de novo. Essa pergunta não era necessária. Naruto foi a vítima aqui. Mas claramente, Sakumo simplesmente não conseguia acreditar. Então Naruto assentiu e começou a contar uma história. Bem, eu estava procurando objetos de valor no leito do lago. Nadei para frente e de repente dei de cara com ele. Nós lutamos. Ele me esfaqueou aqui com uma kunai. Naruto gesticulou para seu ferimento no ombro, agora curado. Mas então, ele começou a engasgar com a água. Eu agarrei sua kunai e... era tudo mentira. Claro, ninguém mais tinha visto o que realmente aconteceu debaixo d'água. Ele poderia dizer o que quisesse. Sakumo ficou em silêncio. Atrás dele, 2 agentes da Anbu estavam realizando uma autópsia mais profunda no cadáver de Yuga Renji. De repente, Naruto falou. Presa Branca-sama. Esta é uma tentativa confirmada de assassinato pelo clã Yuga. A evidência é clara. O que acontece depois? Sakumo olhou para o cadáver. Sua voz permaneceu calma. Vou reportar isso ao Hokage. Ele decidirá como lidar com isso. Tradução. Nada vai acontecer. Naruto entendeu imediatamente.
A resposta de Sakumo foi vaga, o que significava que ele estava evitando a pergunta. Antes que Haruto pudesse insistir mais, um dos agentes Anbu terminou de inspecionar o cadáver. Capitão, o corpo tem 103 ferimentos no total. Apenas 9 foram infligidos enquanto ele ainda estava vivo. Os outros 94 ferimentos foram infligidos após a morte. Os ferimentos fatais, 3 facadas no átrio direito do coração. A expressão de Sakumo escureceu. Depois de uma pausa, ele murmurou. 103 feridas. Você realmente se esforçou ao máximo. Haruto deu de ombros. Eu tinha que ter certeza de que ele estava morto. Sakumo suspirou. Vá descansar um pouco. Você terminou aqui. Boa noite. Haruto se virou e foi embora. Capítulo 22. Uma explosão repentina, problemas encontram Haruto novamente. Uma garotinha ruiva ficou paralisada como se tivesse acabado de testemunhar algo totalmente horripilante. E então, perverter. Seu grito agudo percorreu toda a animada taverna, quase estourando os tímpanos de todos. O refeitório, antes barulhento, caiu em silêncio absoluto em um instante. Quase todas as pessoas viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhando para a garotinha parada na entrada. Uzumaki Kushina. Haruto, que estava comendo casualmente sua tigela de macarrão, também olhou para cima. No momento em que ele a viu, ele engasgou. E então, ele cuspiu todo o macarrão que tinha na boca. Caramba! Haruto tossiu violentamente, batendo no peito para recuperar o fôlego. Por que hoje? Logo hoje? Eu deveria ter verificado o maldito calendário antes de sair. De todos nessa vila inteira, ele teve que esbarrar nesse pirralho? Os grandes olhos redondos de Kushina estavam cheios de pura raiva. Sua mão pequena e delicada tremia enquanto ela apontava diretamente para Haruto. Todo seu pequeno corpo tremeu, como se ela estivesse pronta para explodir. Como um movimento sincronizado. Todos na taverna seguiram seu dedo e voltaram seu olhar para Haruto, que ainda tossia e limpava a boca com um guardanapo. O que diabos aconteceu? Uzumaki Kushina e esse ninja desonesto de Amegakuri tinham algum tipo de história? E então, ela gritou novamente. Perverter, pervertido, pervertido, pervertido. Kushina repetiu a palavra várias vezes, apontando para ele agressivamente com uma cadência rítmica. Ban! Haruto bateu o punho na mesa, olhando feio para ela. Ei, seu pirralho desgraçado. Jovem mestre. Jovem senhora. P, por favor, sem brigas no restaurante. Os funcionários da taverna, em pânico, correram rapidamente, suando enquanto tentavam acalmar a situação. Mas era tarde demais. O dano já estava feito. Ei, o que é isso? Ei, Kushina, o que ele fez? Por que você está gritando com ele? Um dos shinobi na taverna, claramente apreciando o espetáculo, sorriu maliciosamente. Kushina, sendo a pequena ameaçadora cabeça quente e boca grande que ela era, nem pensei antes de dar a pior resposta possível. Ele estava nu, na minha frente. Silêncio. E então, o que? A taverna inteira explodiu em caos. Nu? A droga, isso é incrível. Inacreditável. Nojento. O que há de errado com as crianças hoje em dia? Que escândalo. A geração mais jovem está condenada. O restaurante inteiro estava em alvoroço. Haruto. Sua testa se contraiu violentamente. Eu sou inocente. Esse seu pirralho desgraçado. Enquanto isso, o pequeno rosto de Kushina ficou vermelho brilhante. Ela finalmente percebeu o que tinha acabado de gritar na frente de todos. E gritou novamente. Pervertido. Cara mandado. Vocês são todos caras mandados. E então, ela cobriu o rosto de vergonha e saiu correndo da taverna a toda velocidade, desaparecendo num piscar de olhos. O pirralho ficou realmente envergonhado. Tudo bem, vamos comer. Sinceramente, vocês são terríveis, provocando uma garotinha desse jeito. Com a saída de Kushina, o foco da taverna mudou novamente. E agora? As pessoas voltaram a sussurrar sobre o passado de Haruto. Sussurro sobre as 103 facadas. A morte de Hyuga Renji. Muitos shinobi lançavam olhares furtivos para Haruto. Claro, ninguém realmente acreditou que ele tivesse feito algo inapropriado para Kushina. Se ele realmente tivesse, ele não estaria sentado aqui comendo macarrão agora. Porque se algo realmente tivesse acontecido, a chamada tia de Kushina, mais conhecida como a diaba número 1 de Konoha, já o teria despedaçado membro por membro. Mesmo que tivesse que fazer isso na frente da Anbu, Tsunade não hesitaria. Haruto sabia a verdade. Esses ninjas entediados só se divertiram brincando com uma garotinha. E agora? Foi ele quem sofreu por isso. Haruto resmungou baixinho. Bando de encrenqueiros. O apetite dele acabou. Haruto olhou para sua tigela de macarrão. Ele havia cuspido nele antes? De jeito nenhum ele comeria aquilo agora. Suas tendências de limpeza não permitiriam isso. E agora? Ele odiava esta taverna. E todos que estão lá dentro. Verifique, por favor. Haruto largou os hashis e acenou para o garçom. Um novo lugar, mas a mesma fofoca. Minutos depois, Haruto entrou em um restaurante muito mais chique. Cozinha Ishikawa. Era de alta qualidade. O nome do dono? Provavelmente Ishikawa. O interior era luxuoso. Mais importante ainda, estava impecável. Limpar, exatamente como Haruto gostava. No momento em que ele entrou, os sussurros começaram novamente. Olha, é ele. O garoto com os olhos bicolores. Haruto Saito, o ninja desonesto de Amegakuri. Ouvi dizer que ele eliminou Hyuga Renji ontem à noite. Brutalmente. Mais de 103 facadas. Haruto. Ignorei-os completamente. Ele sentou-se perto da janela, abriu o cardápio e pediu os pratos mais caros. A comida chegou rapidamente. Ele comeu devagar, aproveitando cada mordida. Lá fora, o sol brilhava intensamente. E o restaurante fervilhava de conversas. 30 minutos depois, Haruto só tinha comido metade de sua tigela de macarrão. E seus acompanhamentos já estavam frios. Então, garçom,
Mais 3 pratos. Ele tinha dinheiro, e ele com certeza iria usá-lo. Enquanto ele continuava comendo, um novo grupo de 6 ninjas entrou, e antes que Naruto pudesse aproveitar outra mordida, eles começaram a falar sobre ele. Você ouviu? Hyuga Renji está morto. É, o novo ninja rebelde Naruto Saito o eliminou. Aquele garoto está praticamente morto. O clã Hyuga vai eliminá-lo em breve. Então, outro sussurrou algo pior. Ei, também ouvi algo sobre Uzumaki Kushina. Aquele pirralho ruivo, o favorito da Tsunade? É, aparentemente Naruto a assediou sexualmente. Kushina gritou pervertido para ele. E olha só, ele estava completamente nu. Naruto, seu corpo inteiro congelou. O que? Outro ninja acrescentou. Na verdade, a polícia já está procurando por ele. Eles vão prendê-lo. Naruto cuspiu a comida novamente. Que diabos? Capítulo 23. Escândalo e assassinato. Naruto se torna o assunto da vila. O dramático incidente de Naruto cuspindo macarrão finalmente chamou a atenção de alguns shinobi que tinham acabado de entrar no restaurante. E num instante, uma nova onda de fofoca surgiu. Palavras como olhos bicolores, perverter, 103 facadas, besta, tudo ecoava ao redor dele. O rosto de Naruto se contraiu violentamente. Verifique, por favor. Ele acenou para o garçom. Dane-se, não vou comer mais. Vagando pela vila, uma tempestade crescente. Depois de sair do Ishikawa Kyujin, Naruto vagou pelas ruas. Embora não tivesse terminado a refeição, ele tinha comido o suficiente para se sentir um tanto satisfeito. Durante toda a manhã, Naruto vagou pela vila, passando por becos e estradas principais, familiarizando-se com o traçado de Konoha. E no final da manhã, ele chegou a 2 conclusões importantes. O terreno de Konoha é extremamente complexo, mas isso só limita os fracos. Ninjas mais fortes poderiam simplesmente pular prédios e se mover livremente. Em outras palavras, se um assassino vier atrás dele, confiar no terreno não o salvará. Os rumores sobre Kushina se espalharam por todo lugar, não apenas as 103 facadas, mas o chamado incidente com Kushina. Neste ponto, Naruto sentiu vontade de xingar os céus. Quem diabos está por trás disso? Parecia que havia uma mão invisível empurrando o escândalo ainda mais longe. Um confronto inesperado, os Uchiha fazem seu movimento. Meio-dia. As movimentadas ruas do principal distrito comercial de Konoha. Naruto estava procurando um restaurante? Ele queria um lugar limpo e tranquilo para comer. Mas assim que ele se moveu com a multidão, toda a multidão à sua frente se abriu de repente. E outro grupo, um grupo de shinobi com uma presença distinta, bloqueou seu caminho. As ruas estavam cheias de sussurros. Olha, são eles. Eles realmente vão prendê-lo? Naruto franziu a testa ligeiramente. Seu olho de visão verdadeira foi ativado instantaneamente, examinando o grupo. Cada um deles pertencia ao clã Uchiha. E o jovem parado na frente, um adolescente com no máximo 17 ou 18 anos, tinha uma aura de autoridade natural. A maneira como o outro Uchiha estava ao redor dele deixou claro. Ele era o líder. E ele não era apenas um Uchiha qualquer. Ele era. Nome, Uchiha Fugaku. Identidade, jovem líder do clã Uchiha, vice-capitão da Força Policial de Konoha. Reputação, 4.665. Relacionamento, neutro, Uchiha Fugaku. O futuro líder do clã Uchiha. O pai de Uchiha Itachi e Uchiha Sasuke. Na linha do tempo original, seus filhos se tornaram 2 dos personagens mais icônicos, um deles sendo até mesmo o protagonista principal. E agora mesmo, era o ano 32 do calendário de Konoha. Nascido no ano 15, Fugaku tinha apenas 17 anos. E ainda assim, sua reputação e força já indicavam que ele estava no nível Chunin. Sem dúvida, ele era um verdadeiro gênio. Os Uchiha só despertaram um Mangekyou Sharingan em circunstâncias extremas. Mas Fugaku, ele foi um dos poucos que fez isso. Havia 9 shinobi Uchiha no total. Todos eles eram membros da Força Policial de Konoha. E eles bloquearam completamente o caminho de Naruto. Os moradores, vendo a situação, recuaram imediatamente. Eles não queriam participar disso. Qual é o significado disto? Naruto levantou uma sobrancelha. Fugaku levantou a mão levemente. E em resposta, os outros 8 Uchiha se aproximaram e cercaram Naruto. Os sussurros nas ruas ficaram mais altos. Espera, eles realmente estão aqui para me prender? Por causa dessa bobagem da Kushina? Você está brincando comigo? A expressão de Naruto permaneceu calma, mas por dentro ele estava furioso. Mas, ele não estava muito preocupado. A Anbu ainda o monitorava em segredo. Mesmo que o Uchiha tentasse tirá-lo à força, a Anbu interviria. Então, Fugaku falou. Recebi relatos sobre certos incidentes. Gostaria de levá-lo para interrogatório. E então, ele se aproximou, inclinando-se ligeiramente, e abaixando a voz. Naruto Saito, você eliminou Hyuga Renji. Os olhos de Naruto se estreitaram levemente. Sim? O que isso tem a ver com você? Fugaku deu um sorriso irônico. E então, ele disse algo inesperado. Bom trabalho. Por um breve momento, Naruto ficou atordoado. Fugaku, que estava com uma expressão séria, sorriu de repente. Como estavam cercados, ninguém conseguia ouvir o que ele sussurrava. Não quero fazer mal a ninguém. Foi só uma desculpa. Venha conosco. O clã Uchiha irá protegê-lo. Não se preocupe, não importa o quão arrogantes os Hyuga sejam, eles não ousarão tocar em alguém sob nossa proteção. Isso era verdade. Os Hyuga e os Uchiha eram ambos clãs de elite de Konoha, e eles estavam constantemente em desacordo um com o outro. Até mesmo o Hokage manteve sua rivalidade sob controle, usando-a como uma forma de equilíbrio. Se Naruto se aliasse aos Uchiha, os Hyuga não seriam capazes de agir abertamente contra ele. Mas, por que os Uchiha se importariam? Por que me proteger? Então ele percebeu. Não tinha nada a ver com ele. Era sobre atingir o Hyuga onde doía. Então esse é o seu objetivo, hein?
Fugaku. Sua expressão ficou séria novamente. Junte-se a nós. Vamos garantir que os Hyuga paguem pelo que fizeram. Haruto ficou em silêncio. E então, ele deu um sorriso irônico. Não, obrigado. A expressão de Fugaku escureceu. Ele claramente não esperava uma rejeição imediata. Tem certeza? Os Hyuga vão mandar um Chunin de elite atrás de você. No mínimo, um assassino de nível Chunin. Você ainda não é forte o suficiente para sobreviver a isso. Haruto assentiu. Eu sei, mas eu ainda recuso. Fugaku suspirou. E então, entendo. Você fez sua escolha. Ele endireitou a postura e seu sorriso desapareceu. Então, eu vou recolher seu cadáver. Com um movimento de mão, o Uchiha se virou e foi embora. As ruas fervilhavam de entusiasmo. Haruto ficou ali, pensativo. Droga, pelo menos um Chunin vai vir atrás de mim? Essa foi uma má notícia. Ele precisava ficar mais forte e rápido. O olhar de Haruto varreu a rua lotada, examinando cada pessoa por quem passava. Então, seus olhos se fixaram em um alvo. Um homem que ele poderia eliminar. Nome, Kazeno Shiguri. Identidade, assassino de Amegakuri. Reputação, 1200. Relacionamento, hostil. Um assassino escondido da Vila da Chuva. Haruto deu um sorriso irônico. Parece que encontrei minha primeira presa. Capítulo 24. Uma caçada silenciosa, Haruto ataca primeiro. O ninja desonesto Shiguri Kaze provavelmente estava atrás de Haruto. Afinal, Haruto traiu a Megakuri. E cada aldeia tinha uma regra universal. Elimine os traidores. Uma sombra na multidão. Shiguri era um Chunin, e com base em seu nível de reputação, ele era bastante mediano entre os Chunin. Era meio-dia, o horário de maior movimento do dia. A principal rua do mercado de Konoha estava lotada de pessoas. Haruto ficou atrás de Shiguri por mais de 10 minutos. Claro, ele não estava usando nenhuma técnica de rastreamento adequada. O que significava? Shiguri notou-o quase imediatamente. Em um ponto, Shiguri até parou e olhou brevemente por cima do ombro. E então, ele virou abruptamente em um beco lateral. Haruto seguiu. Um observador silencioso, Anbu observa de perto. Nas sombras, 4 agentes da Anbu estavam seguindo Haruto. Entre eles, o líder Shinzei ficou particularmente intrigado. O que diabos esse pirralho está fazendo? De sua perspectiva treinada, era óbvio que Haruto estava seguindo o homem. Rastreamento desleixado. Nenhuma tentativa de ocultação. Até um civil perceberia que estava sendo seguido. E ainda assim, Shinzei não conseguia ver nada de incomum no próprio Shiguri. Para ele, o homem parecia simplesmente um samurai errante. Mas então, uma suspeita surgiu na mente de Shinzei. Um espião de Amegakuri? Se for assim, isso pode explicar por que Haruto o estava seguindo. Afinal, por que mais um antigo ninja de Amegakuri perseguiria alguém de repente, sem motivo algum? No mínimo, Shinzei não acreditava que Haruto estava se encontrando com um contato. Porque se esse fosse o caso, por que Haruto era o seguidor? A armadilha está armada. O beco estreito levava a uma floresta isolada. E finalmente, Haruto parou de andar. Então, ele se virou e correu. Velocidade máxima. Direto para as árvores. A expressão de Shiguri mudou instantaneamente. Correndo? Esse é o idiota. Naquele momento, Shiguri entendeu exatamente o que estava acontecendo. Haruto o reconheceu, e agora estava tentando escapar. O que significava? Ele poderia completar sua missão livremente. Morte limpa. Sem testemunhas. Com um sorriso cruel, Shiguri o perseguiu. A paciência de um predador, Anbu permanece escondida. Shinzei observava de longe. Ele fez um sinal com a mão. Mantenha a posição. Ele queria ver onde isso iria dar. Tudo nessa situação era estranho. Por que Haruto estava correndo de repente? Ele estava com medo? Ou ele estava atraindo seu alvo? O momento do ataque. Shiguri fechou a distância rapidamente. Mais à frente, um pequeno lago isolado apareceu à vista. E então, Haruto correu direto para a superfície da água. E enquanto ele se movia, suas mãos se transformaram em marcas rápidas. Então, no último momento, ele se virou para encarar seu perseguidor. Jutsu da névoa oculta. Bum! Uma névoa branca e espessa explodiu para fora, cobrindo um raio de 20 metros. Os olhos de Shinzei se arregalaram. Merda! Uma técnica como o Jutsu da névoa oculta. Não apenas a visão bloqueada, mas também interferiu na sua própria vigilância. Sem hesitação, Shinzei correu para frente. Shiguri, no entanto, não hesitou. Ele jogou 3 kunai direto na névoa. E então, ele sacou sua lâmina e atacou. O caçador se torna a caça. Mas Haruto conseguia enxergar perfeitamente dentro de sua própria névoa. E naquele momento, ele completou outro conjunto de selos de mão. A kunai passou voando por ele, errando completamente. E então, uma corrente escura de marcas de selamento irrompeu de suas mãos, atingindo a superfície da água. Jutsu de selamento, amarração de grama espinhosa. Uma armadilha foi armada. Mas na névoa espessa, Shiguri não conseguia ver. E assim, ele correu direto para lá. No momento em que seu pé tocou a armadilha, bam! Espinhos grossos e negros irromperam da água, envolvendo suas pernas e congelando no lugar, a apenas 1 metro de distância. Alcance perfeito. Haruto avançou. Seus dedos cravaram-se no ombro de Shiguri. Punho suave, golpe de ponto de pressão. Haruto havia memorizado os locais dos pontos de pressão. Mesmo sem o Byakugan, ele sabia exatamente onde atacar. E assim, de repente, o corpo de Shiguri travou completamente. Paralisado. Uma execução rápida. Haruto pegou a katana de Shiguri. E então, um corte limpo. A cabeça de Shiguri voou para o ar, sangue jorrou violentamente. Naquele momento, Shinzei e Anbu chegaram. Eles irromperam através da névoa, e a primeira coisa que eles viram era Haruto, parado ali,
sua lâmina pingando sangue fresco, o cadáver sem cabeça ainda espirrando sangue no ar. E no fundo, a cabeça decepada de Shigure caiu no lago com um estrondo. Choque de Shinzei. Você? Shinzei respirou fundo. Aruto o interrompeu imediatamente. Esse cara era um assassino de Amegakure. Eu me lembrei dele. Foi por isso que o segui. Então, Aruto casualmente tirou um lenço do bolso e limpou o sangue do rosto. Consequências, uma morte justificada. Poucos minutos depois, Aruto estava na beira do lago. Ele estava limpando o sangue de sua lâmina. Próximo, a Anbu examinou o corpo. Causa da morte de Shigure? Decapitação. Além disso, não havia sinais visíveis do que realmente havia acontecido. A armadilha de selamento desapareceu ao ser ativada. O golpe no ponto de pressão não deixou feridas externas. Para qualquer observador, parecia que Aruto o havia eliminado em uma luta justa. Uma mentira tática. Shinzei se virou para Aruto. Você se lembra dele? Aruto assentiu calmamente. Só um pouquinho. Ver seu rosto desencadeou um fragmento de memória. E então, uma voz os interrompeu. Bom trabalho. Uma figura alta e poderosa apareceu. Sua presença por si só já chamava a atenção. Era Ataque Sakumo, o Presa Branca de Konoha. Capítulo 25. Presa Branca caminhou em direção ao cadáver sem cabeça, seu olhar penetrante percorrendo o corpo antes de olhar para a cabeça decepada. Capitão. Shen se aproximou de Presa Branca e rapidamente sussurrou um relatório em seu ouvido. Presa Branca ouviu em silêncio, assentindo levemente antes de instruir, leve o corpo de volta para a base para uma autópsia detalhada. Após dar suas ordens, virou-se para Aruto Saito e gesticulou em direção a um pequeno bosque ao longe. Ali, precisamos conversar. Shen organizou o transporte do cadáver enquanto Aruto seguiu Presa Branca pelo caminho arborizado. Você consegue identificar espiões ninjas da Vila da Chuva dentro da vila? Perguntou Presa Branca friamente, com os olhos por baixo da máscara vazios de emoção. Sim, Lorde Presa Branca. Aruto respondeu imediatamente. Contanto que eu veja seus rostos, consigo recordar fragmentos de memória relacionados a eles. Além disso, os ninjas da Vila da Chuva são únicos. Aquele lugar é implacável. Qualquer um que sobreviva lá tem uma certa singularidade. Presa Branca respondeu com um leve som nasal, depois inclinou a cabeça para olhar para Aruto. E quanto aos espiões de outras aldeias? Você consegue identificá-los? Aruto congelou por um momento. Presa Branca estava superestimando? Claro, Aruto conseguia reconhecer facilmente espiões de outras vilas, graças à sua habilidade de visão verdadeira. Mas Presa Branca não tinha como saber disso. Deixando isso de lado, identificar a origem de alguém apenas pelo seu comportamento era incrivelmente difícil. Não era impossível, mas exigia observação aguçada e habilidades analíticas muito além da média do shinobi. Isso, é difícil dizer. Aruto hesitou antes de responder. Espiões e batedores compartilham características em comum, mas a probabilidade de erro de identidade é alta. Não posso garantir a precisão. Não importa. Só perguntei por curiosidade. Presa Branca respondeu casualmente. Os dois continuaram caminhando em direção ao interior da floresta. Lorde Presas Brancas, o que o Okage disse sobre Yuga Renji? Perguntou Aruto. Sem provas, sem caso, declarou Presa Branca sem rodeios. Yuga Renji está morto, e não há provas diretas que apontem para ninguém. Seja seu assassinato sancionado pelos altos escalões do clã Yuga ou uma decisão pessoal, o assunto termina aqui. Presa Branca estava claramente ignorando. Aruto percebeu. Embora o raciocínio de Presa Branca fizesse sentido, de fato, não havia evidências concretas, ele também sabia que o clã Yuga era rigoroso com suas regras. Alguém como Yuga Renji não teria agido sem ordens explícitas de cima. Como muitos previram, comparado ao influente clã Yuga, Aruto era apenas um estranho. Mesmo que o clã Yuga tivesse realmente ordenado seu assassinato, a menos que a Anbu os pegasse em flagrante, o Okage não tomaria nenhuma medida significativa contra eles. No entanto, o Okage já falou com o líder do clã Yuga, acrescentou Presa Branca de repente. Eles vão se conter mais. Contenção? O que isso significa? Descubra você mesmo. Contenção poderia significar duas coisas, ou parariam de persegui-lo ou agiriam de forma ainda mais dissimulada. Presa Branca não esclareceu, mas Aruto percebeu que estava lhe dando um aviso. Lorde Presas Brancas, sobre o plano de absorção de deserção. O que exatamente é? Aruto mudou de assunto. Você é só o começo. Presa Branca olhou para Aruto. Absorver desertores e recrutar shinobi traidores de outras vilas exige que Konoha demonstre sinceridade genuína. Precisamos fazê-los acreditar que Konoha está realmente disposta a aceitá-los. E você será um exemplo. Um exemplo de sucesso. Somente se prosperar em Konoha e permanecer vivo o plano progredirá. Então, eu sou importante ou não? Essa era a verdadeira pergunta de Aruto. Tanto importante quanto sem importância. Caninos Brancos respondeu imediatamente. Você é importante porque é uma peça crucial neste plano. Você não é importante porque você é substituível. Entendido. Aruto deu de ombros. Se você descobrir mais espiões ninjas da Vila da Chuva na vila, não vou impedi-lo de eliminá-los diretamente. No entanto, se não conseguir, pode pedir ajuda aos Anbu que o protegem, disse Presa Branca ao parar, virando-se para encarar Aruto. Mas deixe-me avisá-lo, não seja ganancioso. Alguns dos melhores batedores estão muito além das suas capacidades. Tome cuidado. Entendido, Lorde Presa Branca. Cuide-se. Presa Branca suspirou antes de desaparecer do lado de Aruto. O que esse cara está realmente aprontando? Murmurou Aruto, olhando para o lago antes de ir embora rapidamente. Assim que Aruto desapareceu no caminho, Presa Branca e Shen reapareceram na clareira, observando a direção que Aruto havia tomado. Capitão, deixar esse garoto eliminar espiões ninjas da Vila da Chuva à vontade. É mesmo uma boa ideia? Perguntou Shen respeitosamente.
Se ele eliminar a pessoa errada, pode causar um problema enorme. E mesmo que espiões de patente inferior não saibam muito, eles ainda possuem informações valiosas. Uma hora atrás, vários Jonins do clã Hyuga deixaram Konoha em segredo. Carregando as últimas cartas convite do mercado negro, declarou Presa Branca indiferentemente. Ah? Shen ergueu uma sobrancelha, sem entender por que Presa Branca de repente tocou nesse assunto. Desta vez, a viagem do clã Hyuga ao mercado negro não é apenas a negócios. Presa Branca fez uma pausa. Eles também podem estar contratando assassinos do mercado negro para eliminar Naruto. O quê? Shen ficou chocado. Até onde ele sabia, apenas 3 clãs em Konoha tinham acesso aos convites do mercado negro: os Hyuga, os Uchiha e o clã Sarutobi, que era liderado pelo próprio Hokage. O mercado negro era incrivelmente secreto, com sua localização mudando a cada vez. Sem um convite, encontrá-lo era quase impossível. O clã Hyuga realmente faria tudo isso só para lidar com Naruto? Não subestime a determinação do clã Hyuga em eliminar Naruto. Caninos Brancos leu os pensamentos de Shen. A notícia da morte de Hyuga Renji pelas mãos de Naruto já se espalhou pela vila. Se Naruto permanecer vivo, isso prejudicará o prestígio do clã Hyuga. Mas isso, Shen ainda lutava para entender. Vá, fique de olho em Naruto, ordenou Presa Branca, claramente sem vontade de discutir mais o assunto. Entendido. Shen curvou-se e desapareceu com um selo de mão. Presa Branca permaneceu sozinho no caminho da floresta, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para o céu distante. Ao contrário de Shen, Presa Branca estava ainda mais confuso com as ações do Hokage. Como capitão da Anbu e confidente mais próximo do Hokage, ele ainda não conseguia entender o que Sarutobi Hiruzen estava planejando. Foi o próprio Hokage quem ordenou a divulgação da notícia sobre Naruto eliminando Hyuga Renji. Foi o Hokage que deliberadamente envergonhou o clã Hyuga. Foi o Hokage quem pessoalmente avisou o líder do clã Hyuga para não atacar Naruto dentro da vila. Era como se ele estivesse forçando o clã Hyuga a buscar forças externas para lidar com Naruto. Quão profunda era a conspiração do Hokage? O homem conhecido como o maior terceiro Hokage da história era alguém que nem mesmo Presa Branca conseguia compreender completamente. Boa sorte na sobrevivência, murmurou Presa Branca antes de desaparecer. Conceder a Naruto a liberdade de eliminar espiões estrangeiros e até mesmo questionar se ele conseguiria identificar aqueles de outras aldeias? A verdadeira intenção de Presa Branca nunca foi exterminar espiões. Era dar a Naruto uma chance de lutar contra os assassinos do mercado negro que inevitavelmente viriam atrás dele. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Tarde, em um beco isolado no distrito civil do norte de Konogakakure. Taijutsu, ataque de 2 lâminas em 2 estágios. Kunai voou pelo ar, seguida pelo brilho de uma lâmina cortando seu alvo. Um jovem shinobi de apenas 14 anos, codinome Suita, treinado na unidade de táticas de assassinato de Amegakure, teve o ombro perfurado por uma kunai e a garganta cortada por uma katana. Seus olhos se arregalaram em descrença quando a arma escorregou de suas mãos. Ele agarrou o pescoço ensanguentado com as 2 mãos antes de cair de joelhos. Naruto Saito estava sobre ele, sua katana pingando sangue, sua expressão fria e indiferente. Suita caiu para frente, seu corpo se contraindo 2 vezes antes de ficar completamente imóvel. Sangue se acumulou sob ele, espalhando-se pelo chão. Um clarão de luz. 3 cartas brilhantes emergiram do corpo sem vida de Suita. Naruto casualmente estendeu a mão e os recolheu, guardando-os facilmente em seu inventário. Este era o segundo assassino de Amegakure que ele eliminava naquele dia. O do meio-dia, Kaze, era um Chunin, enquanto Suita era apenas um Genin com 600 pontos de reputação. Eliminá-lo tinha sido fácil. Naruto limpou sua lâmina ensanguentada com um pano retirado do bolso. 4 rajadas de vento anunciaram a chegada de 4 Anbu Jonin liderados por Shikawa. Ele é seu, disse Naruto estalando os dedos, embainhando sua katana limpa antes de se virar para sair do beco. O olho de Shikawa se contraiu. Naruto eliminou, e eles limparam a bagunça. Eles não se sentiam mais como Anbu encarregados de protegê-lo e monitorá-lo, mas sim como zeladores designados para fazer o trabalho sujo. Ainda assim não tinham escolha. As ordens de Presa Branca tinham que ser seguidas. Naruto vagou pelas ruas e becos de Konogakakure, ignorando todos os sussurros e rumores, focado apenas em sua busca, caçando assassinos e espiões de Amegakure. Às 3 horas da tarde, em frente a um armazém abandonado escondido dentro de um bosque na parte sul da vila, Naruto eliminou seu terceiro alvo. Outro Genin com uma pontuação de reputação de 766. Konogakakure, a vila oculta mais poderosa do mundo shinobi, abrigava mais de 14 mil shinobi profissionais. Quase 150 mil civis residiam ali, com uma proporção de ninjas para civis de aproximadamente 1 para 10. Comerciantes, samurais errantes, shinobi rebeldes, pequenos vendedores de outras aldeias do País do Fogo, trabalhadores em busca de trabalho, turistas. A aldeia era um caldeirão cultural. Esse fluxo de forasteiros facilitava a infiltração de espiões de outras nações e facções para coletar informações sem serem notados. Agora, com a Segunda Grande Guerra Ninja se aproximando, as atividades de espionagem aumentaram, com nações enviando agentes para monitorar cada movimento umas das outras. Para Konoha, esses espiões eram uma ameaça. Para Naruto, eram tesouros. Às 16h30, perto do prédio do corpo médico no setor oeste da vila, Naruto eliminou outro espião de Amegakure, outro Genin com uma pontuação de reputação de 779. Ao contrário dos assassinos, os espiões buscavam informações e não combate. Sua força não estava na batalha, mas na observação, na análise e na dissimulação.
Por exemplo, notar um pequeno confronto entre membros do clã Hyuga e Uchiha na rua? Essa era uma informação valiosa. Se as forças inimigas soubessem do aumento das tensões, poderiam explorar a situação, incitando ainda mais divisões em Konoha. Ou pior, o inimigo poderia assassinar um membro do clã Hyuga e incriminar os Uchiha, mergulhando a vila em um conflito interno. A eliminação desses espiões por Naruto não foi apenas para ganho pessoal, beneficiou genuinamente Konoha. Deixando de lado o objetivo de obter mais cartas de habilidade, ele também buscou provar sua lealdade. Ele havia se unido a uma facção poderosa e pretendia permanecer. Ao anoitecer, Naruto retornou ao movimentado mercado. Desde o meio-dia, ele havia eliminado 4 agentes de Amegakure. Ele havia avistado mais, incluindo espiões de outras vilas e até mesmo alguns alvos de alto escalão. Mas derrubá-los não era viável, ainda não. O primeiro seria muito difícil de explicar. Esta última, ele não era forte o suficiente. No total, Naruto havia adquirido 11 novas cartas. Ele ainda não havia verificado o que continham, mantendo-os guardados em segurança. Culinária Ishikawa. Sentado perto da janela, Naruto pediu uma tigela de macarrão e começou a comer. A taverna fervilhava de conversas, a maioria delas em torno dele. Os rumores sobre suas façanhas só se intensificavam. Ele ignorou todos eles. Até, ei, ouvi dizer que você assediou a Uzumaki Kushina. É verdade? Uma voz clara e brincalhona cortou o barulho. Naruto levantou os olhos da refeição, levemente surpreso. Uma garota de uns 11 ou 12 anos estava sentada à sua frente. Ela tinha pele clara, longos cabelos negros e usava um protetor de testa, já uma shinobi de Konoha completa, e não uma aluna da academia. Mas o mais notável é que ela tinha o Sharingan, um único Tomoe, um Uchiha. Nome, Uchiha Mikoto. Identidade, neta do ancião do clã Uchiha, membro da unidade de investigação da Força Policial de Konoha. Reputação, 850. Relacionamento, neutro. Uchiha Mikoto, a futura esposa de Uchiha Fugaku, a mãe de Uchiha Itachi e Uchiha Sasuke. Uma mulher que acabaria morrendo ao lado do marido durante o massacre Uchiha. Naruto permaneceu inexpressivo. Nós nos conhecemos, ele perguntou sem rodeios. Vamos resolver isso. Uchiha Mikoto, ela disse com um sorriso encantador, estendendo uma mão bela e delicada sobre a mesa. Naruto olhou para a mão estendida dela e depois novamente para o rosto dela. O que você quer? Ele perguntou categoricamente. A expressão de Mikoto congelou momentaneamente, mas se recuperou suavemente. Ela retraiu a mão, prendendo uma mecha de cabelo atrás da orelha. Então, apoiando o cotovelo na mesa, inclinou-se ligeiramente para a frente, a voz baixando para um sussurro brincalhão. Estou aqui para convidá-lo para o clã Uchiha. Venha comigo. De novo. Primeiro foi Uchiha Fugaku ao meio-dia. Agora Mikoto. Naruto não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele a examinou. Algo parecia estranho. Como ex-mágico de renome mundial, ele havia sido treinado em psicologia, dissimulação e manipulação de plateia. Sabia como desviar a atenção e controlar a percepção. E agora? Ele podia ver isso. Mikoto estava nervoso. Sua simpatia, sua confiança, até mesmo seu sorriso pareciam ensaiados. Forçados. Ela foi enviada para cá. Não voluntariamente. Interessante. Os Uchiha estavam jogando suas cartas com cuidado. Naruto tinha uma forte suspeita de que Mikoto havia sido escolhido por causa do boato de que ele havia assediado Kushina. Um movimento calculado. Enviar uma garota da idade dele para seduzi-lo. É claro que àquela altura, Mikoto não tinha nenhuma conexão romântica com Fugaku. Ela ainda era apenas uma garotinha de 12 anos. Vou considerar, disse Naruto, empurrando sua tigela para o lado. Então, imitando a postura dela, ele se inclinou para perto. Muito perto. A mesa era estreita. Seus rostos estavam a poucos centímetros de distância. Mikoto exalava um leve perfume floral. O sorriso dela vacilou um pouco, mas continuou Naruto com um tom brincalhão. Tem uma condição. Mikoto forçou um sorriso. Qual condição? Naruto sorriu. Case comigo. O sorriso de Mikoto congelou. Capítulo 27. Humor negro de Naruto Saito. Na verdade, ele não queria se casar com Mikoto Uchiha. Além disso, as idades deles não eram apropriadas. Ele estava apenas usando seu jeito peculiar de rejeitar o clã Uchiha para que parassem de incomodá-lo no futuro. A expressão de Uchiha Mikoto congelou. Desta vez, ela ficou realmente atordoada. Ela não conseguia acreditar no que ouvia. Aquele pirralho de fora realmente ousava fazer um pedido tão absurdo. Absolutamente descarado. Completamente inconsciente da própria insignificância. Uma onda de fragrância encheu o nariz de Naruto. Atim. Naruto espirrou de repente, sem conseguir se conter. Uchiha Mikoto sentiu algo molhado cair em seu rosto. Foi mal, desculpe. Tenho alergia a certas fragrâncias. Naruto explicou rapidamente, recostando-se e pegando um lenço limpo para limpar o nariz. Os cílios de Uchiha Mikoto tremeram. Ela parecia estar à beira de uma explosão. Vários ninjas emergiram de trás de Uchiha Mikoto, cercando a mesa de jantar. Eram todos ninjas Uchiha, e entre eles estavam Jonin de elite com uma reputação de mais de 13.000 pontos. Eles estavam sentados à mesa ao lado o tempo todo. Claramente, eles ouviram o que Naruto disse. Caso contrário, seus rostos não teriam ficado tão sombrios. Uchiha Mikoto estava sentada em sua cadeira como uma rainha, cercada por um grupo de ninjas altos e fortes, todos encarando Naruto com olhos penetrantes. Naruto de repente ficou um pouco preocupado. Será que Mikoto de repente acenaria com a mão e diria, cortem ele em pedaços? E então todos aqueles ninjas sacariam suas espadas e o transformariam em carne moída? No entanto, mantendo sua filosofia de se você não busca a morte, você não morrerá, Naruto acrescentou. Se você não concorda, então não me incomode no futuro. Obrigado. Uchiha Mikoto continuou a encarar Naruto sem desviar o olhar. Ao mesmo tempo, tirou um lenço do hobby e enxugou o rosto lentamente.
Ela ficou furiosa. Embora ela não demonstrasse abertamente, a maneira como ela apertou a mão em volta do lenço revelou sua raiva. Os nós dos dedos ficaram brancos e parecia que ela estava prestes a rasgar o pano. O clã Hyuga vai te eliminar, disse Uchiha Mikoto finalmente, rangendo os dentes. Eu vou buscar seu corpo. O seu clã Uchiha tem uma tradição de colecionar corpos? Haruto perguntou instintivamente, lembrando-se de que Uchiha Fugaku havia dito a mesma coisa antes. Estamos indo embora. Uchiha Mikoto não perdeu mais tempo. Levantou-se e conduziu seu pessoal para fora do restaurante. Que chatice, murmurou Haruto enquanto os observava ir embora. Então olhou para sua tigela de macarrão. Havia perdido o apetite de novo. Irmão, você é um guerreiro. Precisamos brindar a isso. Uma figura apareceu de repente no assento em frente a Haruto, olhando para ele com admiração, não reverência absoluta. Era um jovem ninja de cerca de 20 anos, chamado Minotoshi, um Chunin. Haruto se lembrava de tê-lo visto antes, na mesa à sua direita, comendo macarrão. O que você quer dizer? Haruto piscou. Garçom, traga uma garrafa de saquê. Toshi estalou os dedos para o garçom antes de se virar para Haruto, olhando-o como se fosse um tesouro raro. Irmão, sério, você é a pessoa mais ousada que eu já conheci. Precisamos brindar a isso. Por minha conta. O que você quer dizer? Haruto levantou uma sobrancelha. Olha, primeiro, você ofendeu o clã Hyuga ao eliminar Hyuga Renji. Toshi começou a contar nos dedos. O clã Hyuga definitivamente não vai deixar você ir. Ninguém pode detê-los. Então o boato sobre você assediando Uzumaki Kushina se espalhou por toda parte. É só questão de tempo até que Lady Tsunade venha te procurar para discutir a vida. E agora mesmo, você pediu para Uchiha Mikoto se casar com você? Ha. Irmão, sabe quantos admiradores Lady Mikoto tem? Eu te respeito. Agora, você ofendeu os dois antigos clãs nobres de Konoha e a única pessoa na vila com quem você absolutamente não deveria se meter, Lady Tsunade. Se você não estivesse prestes a morrer, eu juraria irmandade com você. Os lábios de Haruto se contraíram. Esse cara era louco. Um ninja de 20 anos chamando um ninja de 12 de irmão daquele jeito? A personalidade dele era outra. O garçom trouxe o saquê junto com 2 copos. Toshi imediatamente pegou a garrafa, serviu 2 xícaras e ergueu a sua. Vamos, irmão, beba comigo, disse Toshi com sinceridade. Um guerreiro como você só aparece uma vez a cada 100 anos. Aproveite enquanto pode. Logo, você não terá mais chance. Não vou falar muito. Mãos à obra. Toshi virou o saquê de uma só vez e até virou o copo vazio de cabeça para baixo para mostrar a Haruto. Haruto apenas o encarou com olhos de peixe morto, completamente imóvel. Irmão, beba. Irmão, tenha um pouco de respeito por mim. Irmão, divirta-se. Não vou mais incomodá-lo. Sentindo-se incomodado com o olhar de Haruto, Toshi rapidamente colocou sua xícara no chão e correu de volta para seu assento, agindo como se nada tivesse acontecido. Que diabos? Haruto murmurou baixinho, rangendo os dentes. De repente levantou-se e jogou algum dinheiro na mesa e saiu do restaurante. Ele precisava fazer alguma coisa. Isso estava ficando ridículo. O tempo voou, e num piscar de olhos, meio mês havia se passado. A luz do sol da manhã pintava o céu de vermelho, como uma cortina de sangue. À beira do lago, em frente a uma cabana de madeira. Haruto sentou-se de pernas cruzadas na grama, de frente para o lago, imóvel como uma estátua. Este era seu 18º dia no mundo shinobi. Após o caos inicial de sua chegada, sua vida havia se acomodado em uma estranha paz. Ninguém mais o incomodava. O clã Hyuga não se moveu, o clã Uchiha parou de mandar pessoas atrás dele, e até mesmo Tsunade, que supostamente queria encontrá-lo para aulas de apostas, nunca apareceu. Era como se todos tivessem se esquecido de Haruto. Mas essa calma sinistra parecia mais o silêncio antes de uma tempestade. Em Konoha, os rumores sobre ele não haviam diminuído. Na verdade, só haviam se intensificado. Até as casas de apostas começaram a aceitar apostas sobre como Haruto Saito morreria. Atrás da cabana de madeira nas profundezas da floresta, o capitão Ambu Shikawa observava Haruto atentamente. Um redemoinho levantou fumaça branca, e um ninja apareceu de repente em um galho de árvore ao lado de Shikawa. Capitão Shikawa, o relatório da autópsia de ontem foi divulgado. A equipe de inteligência confirmou as identidades. E? Shikawa perguntou sem olhar para trás. Das 5 pessoas que Haruto eliminou ontem, apenas uma foi confirmada como sendo de Amegakuri. 2 eram de Kirigakuri, e as 2 restantes não puderam ser identificadas, mas eram definitivamente espiões estrangeiros. Contanto que ele não tenha eliminado as pessoas erradas, tudo bem. Dispensado. Shikawa dispensou o ninja com um gesto. O ninja desapareceu instantaneamente. Shikawa estreitou os olhos para Haruto. Esse garoto estava se tornando mais imprevisível a cada dia. Capítulo 28. Estrondo. A superfície do lago diante de Haruto Saito explodiu em uma enorme coluna d'água, subindo com imensa força. Este era o Jutsu Liberação de Água, Explosão de Água. Um jutsu de nível C que Haruto havia adquirido ontem ao eliminar um espião de Kirigakuri. Ao longo da última quinzena, Haruto havia eliminado um total de 67 espiões inimigos. Ao consumir as cartas que caíam de seus cadáveres, ele obteve 19 jutsus de rank C diferentes e mais de 100 jutsus de rank D. Entre eles, havia mais de 30 cópias. Haruto perguntou ao espírito das cartas se consumir cartas de jutsu duplicadas teria algum efeito. A resposta? Com certeza. E os efeitos foram insanos. Por exemplo, se ele obtivesse uma segunda cópia de Liberação de Vento, Grande Ruptura e a consumisse, o poder do jutsu dobraria. Se obtivesse uma terceira, dobraria novamente. Uma quarta, outra duplicação. Em outras palavras, se Haruto consumisse 4 cópias de Liberação de Vento, Grande Avanço, seu poder seria 8 vezes maior que a força base. Se ele consumisse uma quinta cópia,
16 vezes mais força. Um sexto? 32 vezes. O aumento de poder foi simplesmente monstruoso. No entanto, o espírito da carta mencionou duas limitações. Primeiro, ele poderia consumir no máximo 6 cópias da mesma carta de habilidade. Segundo, quanto mais ele consumisse, menor a taxa de obtenção. Por exemplo, Aruto já havia consumido 3 cópias do Jutsu da Névoa Oculta. Obter uma quarta cópia havia se tornado incrivelmente difícil. Era possível que ele nunca encontrasse outra em sua vida. Claro, não havia regras absolutas. Se Aruto tivesse o poder de devastar Kirigakuri, massacrando todos os ninjas habilidosos no Jutsu da Névoa Oculta, ele eventualmente obteria mais cópias. Mesmo com uma taxa de obtenção baixa, a quantidade de itens garantiria o sucesso. Apesar do limite de 6 cartas, Aruto ainda achou esse sistema de habilidade absolutamente poderoso. Normalmente, consumir apenas 3 cópias de um Jutsu de Rank C tornaria seu poder equivalente ao de um Jutsu de Rank B. Se consumisse 6, superaria até mesmo técnicas de Rank A, talvez alcançando níveis de Rank S. E isso era apenas um Jutsu de nível C. E se ele consumisse 6 cópias de uma técnica de classificação B? Ou um Rank A? As possibilidades eram alucinantes. Atualmente, Aruto dominava mais de 20 jutsus de nível C diferentes. Entre eles, ele havia consumido uma segunda cópia, dobrando seu poder, para 3 técnicas: liberação de vento, grande avanço, liberação de água, substituição de água e liberação de terra, petrificação. Além disso, ele já havia consumido 3 cópias de um jutsu específico de nível C, liberação de fogo, bola de chamas. Uma dessas 3 cópias veio de um bônus de exagero, obtido ao derrotar um inimigo mais forte. Como a força de Aruto havia melhorado, os bônus de exagero não eram mais tão frequentes. As outras 2 cópias foram obtidas de espiões inimigos, ambas de Amegakuri. Amegakuri era um lugar peculiar. Embora a maioria de seus ninjas se especializasse em liberação de vento e água, não era incomum encontrar alguns habilidosos em liberação de fogo, raio ou terra. Por exemplo, o líder da vila, Anzo, a salamandra, um dos shinobi mais temidos da história, era famoso por sua esgrima, mas também empunhava a infame liberação de fogo, matriz de chamas explosivas. Amegakuri era um refúgio para assassinos, uma vila construída sobre sangue e traição. Historicamente, muitos ninjas rebeldes notórios acabaram lá. A julgar por sua força atual, Aruto estimou que havia alcançado o nível de um Chunin de elite. Se ele se esforçasse ao máximo, usando sua Kekkei Genkai e cartas de cura, poderia até derrotar um Jonin. Um progresso de meio mês como esse? Insano. Mas Aruto ainda estava insatisfeito. Primeiro, suas reservas de chakra eram menores do que as da maioria dos Chunin. Embora houvesse maneiras de aumentar as reservas de chakra, as cartas de aprimoramento espiritual eram muito raras. Ele ainda não havia obtido uma segunda, e a loja de reputação não as havia reabastecido. Segundo, apesar de eliminar tantos inimigos, ele ainda não havia obtido um único jutsu de rank B por meio de saques. Todos os jutsus que ele havia adquirido eram de rank C ou inferior. Normalmente, apenas Jonin conseguia dominar técnicas de nível B. Alguns Chunin de elite talentosos conseguiam aprendê-las, mas era raro. Com verdadeiros prodígios a história era diferente, alguns conseguiam usar jutsus de nível B mesmo ainda na academia ninja. Aruto ansiava desesperadamente por jutsus de nível B. Mesmo com suas reservas de chakra ainda limitadas, ele as via como um investimento. Quanto mais adquirisse agora, mais imparável se tornaria ao aumentar seu chakra com cartas de aprimoramento. Atualmente Aruto possuía apenas 2 jutsus de nível B, liberação de relâmpago, falsa escuridão e jutsu do clone das sombras. Isso estava longe de ser suficiente. Mesmo que ele aumentasse suas reservas de chakra, essas 2 técnicas por si só não o tornariam um lutador de nível Jonin de verdade. Na superfície do lago, Aruto se movia como um fantasma, desviando, atacando, desviando de clones e ataques elementais. Bum, bum, bum. A água jorrava repetidamente enquanto ele continuava seu treinamento rigoroso. Todas as manhãs, Aruto passava 2 horas treinando e depois passava o resto do dia caçando espiões inimigos, repetindo esse ciclo diariamente. Até então, ele havia identificado 6 espiões inimigos adicionais, incluindo 2 assassinos de Amegakuri, mas ainda não havia feito nenhum movimento. Não podia se dar ao luxo de falhar. O fracasso não significa morte. Isso significava que Anbu interviria e eliminaria seus alvos. Aruto se recusou a deixar isso acontecer. Aqueles espiões eram seus tesouros. Ele tinha que eliminá-los sozinho ou esperar até que a oportunidade perfeita surgisse. Deixar a Anbu lidar com eles era um completo desperdício. Liberação de água, jutsu do clone de água. Aruto se dividiu em 3. Empunhando sua espada, atacou seus próprios clones, dissipando-os com golpes rápidos. A água espirrou de volta para o lago. Bom o suficiente. Aruto expirou pesadamente. Ele havia usado 90% do seu chakra. O treinamento da manhã havia terminado. Sentado de pernas cruzadas no lago, ele começou a se recuperar. As ruas de Konoha eram perigosas para ele, então sempre se certificava de que suas reservas de chakra estivessem pelo menos 50% cheias antes de sair. O lago, antes turbulento, gradualmente voltou à calma. Aruto flutuou sem esforço, regulando sua respiração e mantendo seu gasto de chakra mínimo para continuar caminhando sobre a água. O tempo passou. O sol nasceu mais alto. Então, uma leve flutuação de chakra agitou o ar. Uma névoa espessa e densa se espalhou pelo lago em segundos, cobrindo tudo de branco. Os olhos de Aruto se abriram de repente. Jutsu da névoa oculta. Mas ele não o havia lançado. De uma árvore próxima, Shinen, um agente da Anbu, observava o lago. Ele não se abalou. Aruto usava o jutsu da névoa oculta com frequência durante o treinamento, então presumiu que fosse apenas parte de sua rotina. Mas Aruto sabia melhor. Respingo.
Atrás dele, algo irrompeu da água. Uma figura sombria, envolta em escuridão, avançou e a lâmina brilhando com um fio mortal, cortando as costas de Haruto. Ele não conseguia enxergar. Reagindo puramente por instinto, Haruto girou e sacou sua espada. Muito rápido. Na névoa densa, ele estava cego como um morcego. Seu corpo mal se moveu a tempo de contra-atacar. Uma fração de segundo depois, aço frio perfurou seu peito, atravessando seu coração. Capítulo 29. Uma emboscada repentina. Aconteceu muito rápido. Com a força atual de Haruto Saito, não havia como ele reagir efetivamente. A dor irrompeu de seu peito, espalhando-se como fogo tão intensa que beirava a dormência. Era a primeira vez na vida que ele sentia tamanha agonia, a dor de ser esfaqueado no coração. A névoa espessa envolveu o lago, e uma figura sombria emergiu, sua máscara escura fundindo-se perfeitamente com a névoa. Como um espectro rastejando para fora do abismo, ele pairava sobre Haruto. Somente depois que a dor se fez sentir, Haruto finalmente viu seu agressor claramente. Os olhos do homem não demonstravam emoção. Nome: Uesugi Kama, a foice sem gancho. Afiliação: no Kenin de rank A de Kirigakuri, assassino do mercado negro de rank A. Reputação: 10.821. Atitude: hostil. Um assassino do mercado negro e um Chunin de elite. A compreensão atingiu Haruto como um raio. Seu corpo tremeu involuntariamente de dor, a respiração tornou-se difícil e seus pensamentos lentos. Essa missão foi fácil demais. Só um peixe pequeno, zombou Uesugi Kama, com a voz cheia de diversão. Com um movimento rápido, ele arrancou a lâmina do peito de Haruto, o som da carne sendo rasgada enviando arrepios pelo ar. Haruto cambaleou para trás, com as mãos agarrando o coração sangrando enquanto ele lentamente desabava na superfície da água. Uesugi Kama permaneceu orgulhoso sobre o lago, observando sua vítima cair, como se admirasse sua própria arte. Ele tirou um lenço branco do bolso e limpou meticulosamente o sangue de sua lâmina. Seu olhar era gelado, mas cheio de uma excitação distorcida. Ele vivia por momentos como esses. Como um assassino implacável, ele buscava a perfeição em sua arte. Um único golpe fatal, limpo, preciso e irreversível. Mas também adorava observar suas presas em seus momentos finais, aquela luta desesperada, a percepção crescente de que a morte era inevitável. Uesugi Kama raramente precisou de um segundo golpe. Para ele, eliminar com um só golpe era o ápice da arte de um assassino. Seu desgraçado, você é quem está morto. Haruto respirou fundo, forçando-se a permanecer consciente. Ele enfiou a mão no inventário e pegou uma carta de cura elementar, um item especial que só ele conseguia ver. Deitado molemente na superfície da água com a cabeça baixa, ele levou o cartão à boca e mordeu. Rachadura. Uma onda de energia restauradora percorreu seu corpo, rapidamente unindo seu coração partido e curando sua ferida mortal. Respingo. A superfície do lago se abriu. Haruto deliberadamente liberou seu chakra, fazendo seu corpo afundar na água, indo em direção às profundezas. A neblina permaneceu espessa. Uesugi Kama franziu a testa ligeiramente. Ele havia esquecido um detalhe. Sua missão não era apenas eliminar Haruto. Ele deveria pendurar o cadáver nos portões de Konoha como uma mensagem. Agora, com o corpo de Haruto afundando no lago, ele não tinha escolha a não ser mergulhar e recuperá-lo. Haruto estava tentando escapar. Embora tivesse curado o ferimento, suas chances de derrotar um Chunin de elite eram inferiores a 50%. Seu plano era fingir que estava morto, esperar que o Uesugi Kama partisse e então retornar à costa para pedir reforços da Anbu. A única maneira de pedir ajuda era primeiro se afastar de Uesugi Kama. Se ele mostrasse qualquer sinal de vida, seu agressor o eliminaria imediatamente. Mas Haruto não esperava uma coisa. Uesugi Kama o seguiu até a água, abaixo da superfície. O assassino se moveu rapidamente, deslizando pela água, aproximando-se do corpo imóvel de Haruto. Esse cara é um idiota. Haruto queria rir, mas não conseguiu. O destino tinha acabado de lhe dar uma oportunidade. Uma chance de eliminar um Chunin de elite. Sim, ele havia sido atingido diretamente, mas se tivesse sucesso, as recompensas seriam muito maiores. Afinal, ele só havia gasto uma carta de cura elementar. As batalhas na água eram diferentes. Debaixo d'água, a velocidade, o tempo de reação e a mobilidade foram reduzidos. Até mesmo a eficácia do ninjutsu foi enfraquecida devido à resistência da água. 20 metros de profundidade. O corpo inerte de Haruto finalmente tocou o leito do lago. Seus olhos estavam vazios, seus membros esparramados sem vida. Segundos depois, Uesugi Kama o alcançou e agarrou seu pulso, preparando-se para arrastá-lo de volta para a costa. Foi quando Haruto atacou. Chakra explodiu de seu corpo. A expressão de Uesugi Kama mudou instantaneamente. Ele havia sido enganado. Por instinto, ele tentou sacar sua lâmina para acabar com Haruto. Mas ele estava debaixo d'água. Seus movimentos eram mais lentos. Sua lâmina era mais lenta. Seus reflexos eram mais lentos. Ele não conseguia nem se afastar porque Haruto estava preso em seu braço. Eles estavam muito próximos. Shikotsumi Yaku, Kinko no Mai. Manipulação dos ossos, dança do âmbar dourado. O Kekkei Genkai de Haruto, Shikotsumi Yaku, entrou em erupção. Pontas de ossos afiados como navalhas irrompem de seus joelhos, cotovelos, ombros, costelas. Uma floresta de lanças de ossos empalou Uesugi Kama de todas as direções. Num instante, seu crânio foi perfurado. Seu peito foi perfurado. Seu estômago estava rasgado. Uma nuvem sangrenta se espalhou pela água, tingindo-a de um vermelho profundo. Ele estava morto, preso no lugar pelos espinhos ósseos de Haruto. Seu cadáver sem vida flutuava em suspensão, sua mão ainda segurando sua espada meio desembainhada. Uma morte perfeita.
Capítulo 30. Haruto Saito expirou bruscamente com a respiração entrecortada, ao pisar no chão gramado e descuidadamente jogar o cadáver para o lado. Em instantes 4 figuras surgiram silenciosamente ao seu redor. Shen e os outros 3 agentes da Anbu se materializaram, cercando-o. O olhar de Shen pousou no corpo mutilado, e seu olho se contraiu involuntariamente. Era uma visão horrível, pelo menos 100 facadas cobriam o corpo, e metade da cabeça do assassino havia sido esmagada. Por sua experiência, Shen pôde imediatamente perceber que a maioria desses ferimentos havia sido infligida. Esse pirralho profanou outro cadáver, outro assassino enviado para me eliminar. Vejam só, comentou Haruto com indiferença, em tom indiferente enquanto enxugava o rosto. Sem dizer mais nada, virou-se e caminhou em direção à casa de banhos ao lado da casa de madeira. Muito imundo. Naquele momento, Haruto parecia completamente desgrenhado. O sangue havia sido parcialmente lavado pela água do lago, dificultando para Shen determinar se ele havia sofrido algum ferimento ou se o sangue pertencia ao assassino morto. Haruto havia deliberadamente mutilado o corpo do assassino, deixando-o irreconhecível, e rasgado suas próprias roupas. Dessa forma, Shen não seria capaz de dizer que o assassino havia morrido devido às técnicas de Shikotsu Myaku, nem perceberia que Haruto havia sofrido um ferimento fatal no peito, que havia sido milagrosamente curado. Algumas coisas eram simplesmente difíceis demais de explicar. A melhor maneira de lidar com eles? Garantir que ninguém perceba. Não precisa de explicações. Haruto entrou na casa de banho. Shen e os outros agacharam-se ao lado do cadáver, inspecionando-o. Dado o estado horrível do corpo, não sabiam por onde começar. Mas era seu dever confirmar certas coisas, como se o assassino era um forasteiro ou um agente oculto dentro da aldeia. Shen se abaixou e removeu a máscara quebrada do cadáver, revelando o rosto do assassino. Apesar do dano na cabeça, as feições ainda eram reconhecíveis. Um homem na faixa dos 40 anos, cabelos grisalhos, olhos azuis, aparência mediana, nem bonito nem particularmente feio. Alguém de vocês o reconhece? Perguntou Shen. Os outros agentes da Anbu balançaram a cabeça. Definitivamente um estranho. Se ele ousou perseguir Haruto Saito, ele deve ter pelo menos o nível Chunin. Espere, o que é isso? O agente Anbu de codinome Uta vasculhou as vestes esfarrapadas do cadáver e tirou um maço de notas de rio rasgadas e manchadas de sangue. Contou rapidamente o dinheiro e ergueu os olhos, chocado. Por que um assassino estaria carregando tanto dinheiro? Ele tem 200 mil ryu. Shen enrijeceu-se com o olhar fixo no dinheiro. Uma compreensão repentina o atingiu, e sua expressão se obscureceu. Ele se levantou abruptamente. Chame o capitão. Agora. Sim. Um dos Anbu assentiu e desapareceu imediatamente, formando selos de mão antes de desaparecer nas sombras. Normalmente Haruto eliminando o outro assassino não exigiria a atenção imediata de Presa Branca. Afinal, isso não era novidade, Haruto eliminava alguém quase todos os dias, e a Anbu fora encarregada de limpar a bagunça. Mas desta vez foi diferente. Aquele maço de dinheiro lembrou Shen de algo que Presa Branca havia mencionado antes. O clã Hyuga havia enviado vários Jonins de elite em uma missão ao mercado negro, e eles retornaram a Konoha mais cedo naquele dia. Era altamente provável que tivessem contratado um assassino do mercado negro para eliminar Haruto. O cadáver mutilado diante deles poderia muito bem ser o assassino que o clã Hyuga havia pago para fazer o trabalho. O que explicaria por que ele carregava uma quantia tão grande de dinheiro, era sua comissão. Será que ele era um Jonin? Shen murmurou, incapaz de acreditar nas próprias palavras. Será que Haruto realmente sobreviveu a uma tentativa de assassinato de um Jonin, e conseguiu eliminar seu agressor? Impossível. Tornar-se um Jonin era o maior obstáculo para a maioria dos Chunin de elite. Não se tratava apenas de habilidade, exigia vasta experiência, intuição de combate avançada e extraordinária adaptabilidade. A diferença entre Chunin e Jonin era enorme. Muitas crianças prodígio alcançavam o nível Chunin 2 ou 3 anos depois de se tornarem Genin. Mas dar o salto para Jonin? Isso podia levar 8 anos, 10, 20 ou até mesmo uma vida inteira. Era por isso que existiam os Jonins especiais, uma patente para aqueles com habilidades parciais de nível Jonin, mas com deficiências em certas áreas cruciais. Era praticamente inédito que um Chunin assassinasse um Jonin. Seja por emboscada ou por planos complexos, a taxa de sucesso era baixíssima. E um Chunin sobreviver a uma tentativa direta de assassinato de um Jonin, a probabilidade era inferior a 1%. E para piorar as coisas, se a teoria de Shen estivesse correta, este não era um Jonin qualquer. Era um assassino do mercado negro, um matador de elite especializado em execuções silenciosas. Como Haruto poderia derrotar alguém assim? Não. Devo estar errado. Não tem como. Há apenas meio mês, ele era um Genin. Agora ele é capaz de eliminar um Jonin do mercado negro? Isso é impossível. Absolutamente impossível. Shen balançou a cabeça com veemência, descartando sua própria teoria. Devia haver outro motivo para o assassino carregar uma quantia tão grande de dinheiro. Talvez ele fosse apenas um Chunin. Shen-sama, o que houve? Uta perguntou em voz baixa, notando a expressão perturbada de seu superior. Shen olhou para Uta e forçou um sorriso autodepreciativo. Nada. Só estava pensando demais. Vamos continuar examinando o corpo. O estado do cadáver é precário. Além do rosto, há pouca informação útil a ser obtida, comentou Uta. Tudo bem. O capitão chegará em breve. Com sua perícia, ele provavelmente descobrirá a identidade do assassino. Vamos catalogar os ferimentos por enquanto, instruiu Shen.
Dentro da casa de banhos, Haruto afundou em uma banheira de madeira cheia de água fumegante e soltou um longo suspiro de alívio. Tão relaxante. Recostando-se, fechou os olhos e deixou o corpo relaxar. Só depois que o cansaço passou completamente é que abriu os olhos e acenou com a mão. Uma grossa pilha de cartas se materializou diante dele. Eliminar o Elite Jonin Uesugi Kama não só lhe rendeu a conquista Ultramatança, recompensando-o com 10.000 pontos de reputação e uma carta de Jutsu de classificação A, mas também resultou em um grande saque, mais de 30 novas cartas. Um grande prêmio. Ele começou a separar seus despojos. 5 cartas de Jutsu de classificação D, incluindo Liberação de Água, Jutsu de Névoa Oculta. 14 cartas de Jutsu de nível C, incluindo 8 técnicas de liberação de água, 4 técnicas de liberação de vento e 2 artes secretas. 2 cartas de Jutsu de classificação B, liberação de água, bola de dragão de água e liberação de vento, onda de vácuo. Uma carta de Jutsu de classificação A, liberação de água, Jutsu da grande cachoeira. No total, 22 cartas de Jutsu, uma delas era uma técnica de rank A com a qual ele sonhava. Considerando que o Uesugi Kama provavelmente dominava vários jutsus de rank A, ele suspeitava que a taxa de obtenção o limitava a apenas 1. Os 11 cartões restantes eram baseados em utilidade. 3 cartas de cura menores. 2 cartas de recuperação de chakras menores. 2 cartas de aprimoramento mental. Uma carta de arma única. Um cartão de taxa de queda dupla. Um cartão de bloqueio de loja de reputação. Um cartão de atualização de loja de reputação. 2 cartas de aprimoramento mental? Os olhos de Haruto brilharam de excitação. Sem hesitar, ele levou as 2 cartas à boca e mordeu com força, esmagando-as instantaneamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.